Fala, galera, beleza? Como é que vocês estão, cara? Nós estamos aqui para um bate-papo super legal. A gente ainda está conversando sobre este tema, um reino de cabeça para baixo. Cara, eu espero que esteja sendo muito da hora, que você esteja aprendendo bastante e que você esteja entendendo o seu papel neste reino, tá ligado? Mas para esse papo rápido hoje, eu queria convidar um grande amigo, professor meu também, Alexandre Kikuchi. Ale, seja bem-vindo, meu brother. Alegria ter você com a gente. Se apresente para a galera aí. Eu que agradeço, Lucas, pelo convite. Fico muito feliz e estou à disposição aí para a gente conseguir ter esse papo e temos bastante compartilhamento de conhecimento e que todo seja crescimento para todo mundo, inclusive para nós, né? Show, Alesão. Galera, o Ale e a Tabata são os novos coordenadores da banda, já estão bastante atuantes, então, assim, muito bom, Alesão, muito bom ter você com a gente, está sendo um tempo muito especial, me sinto muito privilegiado por poder caminhar com você, irmão. Obrigado, viu? Igualmente, Lucas, de verdade. Para quem não sabe também, o Ale é meu professor de inglês e também formado em teologia, né, Ale? Como é que é isso aí? Eu me costumo colocar mais primeiro como formado em ciências sociais e teologia foi só um conhecimento extra aí. Minha formação é mais em ciências sociais. Morou no Japão também? É isso? Sim, morei de 2007 a 2011, logo depois daquela tsunami que todo mundo acabou vendo nos noticiários. Um pouco depois, aí eu voltei, não por causa da tsunami, mas eu voltei assim porque eu já tinha alguns planos, mas foi logo depois, eu voltei para o Brasil. Que legal, Ale. Então, dá um bom dia, galera, aí, em japonês, vai? Dá para me virar um pouquinho. Show de bola, irmão. Mas, Ale, a gente está conversando sobre esse tema, cara, e a gente já vem conversando, né, sobre esse bate-papo. Então, cara, o adolescente que entende que a gente vive num reino de cabeça para baixo, Ale, ele muda a sua perspectiva, né? Inclusive foi aquilo que a gente conversou sobre Romanos, capítulo 12, versículo 2, da mudança de mente, da metanoia. Mas, por outro lado, Ale, a gente vive um tempo onde os nossos adolescentes, quando eles não entendem o seu papel, o papel da missão, a sua posição como discípulo de Jesus nessa sociedade, ele acaba se perdendo. Então, quando ele se perde, cara, isso automaticamente começa a afetar a sua vida espiritual. Então, ele começa a dedicar grande parte da sua vida a fazer outras coisas que acabam abafando a fé no coração e eles perdem de vista a sua identidade em Jesus, automaticamente a sua identidade na missão. E como é que você entende, Ale, essa situação olhando para esta geração que não entende o seu papel no reino? Cara, quando me fala em cultura do reino e a nossa cultura, que a gente pode dar nome de cultura secular, os nomes mudam de tempos em tempos, mas a cultura que nós vivemos como humanidade, uma coisa que eu sempre tenho em mente é que dentro das ciências humanas, isso não no contexto da igreja, mas no contexto fora, é que o ser humano, isso nas ciências, no meio acadêmico, se você for com os melhores professores de sociologia, antropologia, mesmo em outras áreas de ciências humanas, eles vão entrar em consenso que o ser humano, ele só é ser humano, como assim, quando ele se relaciona e constrói uma cultura. Um homem, um ser humano que nasceu numa ilha sozinho, cresceu sozinho, ele não é um ser humano. O que caracteriza essa humanidade nossa é essa capacidade de relacionar e de construir uma cultura. E aí, a nossa questão é que a gente parte de uma visão de mundo onde tudo foi criado por aquilo que nós chamamos de Deus, e ele criou as coisas direcionando para aquilo que ele tinha planejado, para aquilo que ele acha melhor, e a partir do momento que nós levamos a nossa cultura para distante daquilo que ele conduziu, a gente começa a perceber que nós
criamos problemas, aí a gente consegue ver problemas sociais, pobreza, e várias outras questões, violência, problemas da política, problemas de corrupção, problemas de ódio. A gente começa a ver esses elementos e todos, Lucas, de verdade, todas as áreas das ciências humanas olham para a humanidade e para a nossa cultura e vê contradições. E aí a gente olha para o Evangelho, a gente vê a solução dessas contradições, a gente vê um caminho para a gente caminhar. Só que, ao mesmo tempo, como nós somos essa cultura, a gente acaba entrando em conflito o tempo todo. Às vezes a gente quer fazer o nosso jeito, o que a nossa cultura diz, mas só que a nossa cultura tem um monte de contradições que a gente não consegue resolver, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade de seguir a cultura do reino. Então, acho que aí, quando você me traz essa questão, é isso que me vem à cabeça. Legal. A gente vai ter muita dificuldade, porque a gente tem essas contradições nossas, essas nossas dificuldades, e a gente, ao mesmo tempo, tem que ir na contramão disso tudo, né? Legal, Ale. Ale, e é muito top isso que você falou, cara, porque a gente percebe hoje que essa galera, ela consegue, com facilidade, ser aquilo que eu chamei, né, na verdade, que o Neibo, né, que é um teólogo, ele chama do cristão em paradoxo, é aquele que a gente conversou na sexta, né? Que o cristão em paradoxo é aquele adolescente que ele não entende a identidade dele no reino, e isso faz com que ele viva uma dualidade, né? Então a gente percebe, inclusive, cara, uma consequência de um dualismo. Então o adolescente ele vive esse paradoxo. Então ele entende a sua identidade no ambiente que ele está inserido. Por exemplo, ele na escola ele entende que ele é aluno. Na igreja ele entende que ele é cristão. Então ele consegue ramificar a vida espiritual dele. Então quando ele não entende o poder, quando ele não entende a autoridade que ele tem neste reino, cara, ele vive essa vida em duplicidade. E isso é um problema, né, Ale? Porque quando ele não leva a identidade do reino de Deus, a autoridade que o reino de Deus nos dá em Cristo, para fora da igreja, ele acaba se perdendo. Você concorda com isso, Ale? Concordo plenamente, Lucas. É o que a gente chama de cultura secular, assim, né? A gente acaba partizando, a gente acaba separando em partes a nossa vida, a nossa cultura, e aquilo que é da escola, aquilo que é da igreja, aquilo que é de casa. E quando a gente olha para a solução dessas contradições que é o Evangelho nos mostra uma visão diferente de fazer essa separação. O Evangelho nos mostra uma visão de cultura onde a gente tem que olhar tudo a partir de uma única perspectiva, de um único ponto, que é o Evangelho, a cruz e Cristo como alguém que vai resolver essas contradições. E aí é o que você falou, a gente acaba vivendo uma dualidade. Na escola a gente de um jeito, a gente fala de um jeito, a gente usa palavras de um jeito, na igreja a gente muda o vocabulário, o comportamento, porque a gente não percebe que, na verdade, tudo está interligado, né? Exatamente. Ale, isso é um papo como dizem em Minas, né, da pano pra manga, tão legal, que, cara, é a mesma coisa, Ale, de você, que é pai do Levizinho, cara, falando do Levizinho tá bem, né? O Levizinho tá legalzinho? Tá belezinha? O Levi tá muito legal. O Levizinho tá legal e assim, o nosso desafio, né, como pai, talvez, como que a gente vai educá-lo numa cultura cristã, lidando com essas contradições. Eu sei que eu te peguei de surpresa, porque eu tava preocupado com o Levizinho mesmo aqui. Mas o que eu queria comentar, Lê, é que, cara, você é pai do Levi. Não tem como você ser pai do Levi na sua casa e não ser pai do Levi no shopping. Exato. Você não pode fazer isso, entendeu? É como se eu fosse marido da princesinha aqui dentro de casa, mas na padaria eu não sei.
Entendeu? Então não tem como. Não tem como. Sim, Então, sim. é importante o adolescente olhar. E Pode ir, Alesão, manda. não, é exatamente isso que a gente acaba vendo, mas muitas vezes não é falado, né? Muitas vezes você percebe que o pai se relaciona com o filho de um jeito em casa, e aí quando vai na igreja, até os adolescentes podem se questionar, né? Poxa, meu pai em casa ele é um jeito, na igreja ele é outro, ele me trata de outro jeito. Isso gera uma questão, né, dos adolescentes em relação aos pais, né? Por que eles são assim? Por que eles... Então, isso é uma questão bastante complicada. Exatamente. Eu queria ler um texto aqui, 1 João, capítulo 2. Galerinha, acompanha aí, 1 João, capítulo 2, versículo 12. E diz assim: filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, e aqui a ideia de filhinhos é de crianças, a gente pode entender inclusive como adolescentes, não tem problema. Por exemplo, filhinhos, crianças, adolescentes, eu escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, adolescentes, eu escrevo a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Cara, João ele está nos dando uma direção extremamente importante a ler. Porque a gente percebe João fazendo esse paradoxo de filho, pai, jovem, de forma intencional. Porque o fechamento da perícope do texto, ele falando assim, é o seguinte: vocês são fortes, não porque vocês têm força própria, não porque vocês são fortes por si mesmos, mas porque a palavra de Deus está em vocês. Então a gente aprende algo ali que é extraordinário. Quando o cristão, quando o adolescente entende a sua missão no reino, ele entende que, eu costumo dizer que ele tem nas mãos um poder extraordinário, que é o poder do evangelho. Então, quando o adolescente entende o seu papel no reino, a missão que norteia todas as áreas da vida dele, ele não vive da mesma forma. Ele não tem prazer em tornar a sua vida uma dualidade. Pelo contrário, ele quer derramar aquilo que ele tem na igreja, aquilo que ele ouve, aquilo que ele aprende, depois que ele faz o devocional, depois que ele escuta um louvor, ele precisa derramar aquilo lá fora. Então, o que você acha a respeito disso, Ale? Você acha que isso é um impedimento para que o adolescente entenda esse poder que ele tem nas mãos? E eu digo poder do evangelho. E quando ele não entende isso, você acha que isso torna dificultoso? Eu não sei se existe esse termo, né? Você acha que isso dificulta o poder de ele viver essa missão fora da igreja? Eu acho que dificultoso, Lucas, e muitas vezes torna, na verdade, passa batido. Eles não se dão conta, né? É legal que quando você fala que na questão do poder do evangelho, e aí quando me vem essa frase, poder do evangelho, é um poder que, lógico, é um poder salvífico, de salvação, mas é um poder de transformação da nossa cultura. E aí, voltando àquela questão das contradições da nossa cultura, quando a gente entende o nosso papel como cristão e a nossa missão, e que esse evangelho que está em nós é um poder de transformação, a gente reconfigura toda a nossa maneira de viver. Por exemplo, quando você vai para a escola, os adolescentes vão para a escola, talvez na cabeça deles eles pensam assim, eu vou porque eu preciso estudar para tirar nota e meus pais não ficarem bravos, enfim, não ter nenhum problema em casa, não ter nenhuma punição. Quando você olha a luz do evangelho, você pensa, eu vou na escola porque eu tenho uma missão de transformação daquela cultura na escola. Então, se há conflito, se há violência, se eu percebo alguém fazendo bullying com o meu colega,
o estudar é apenas uma consequência disso, é um meio disso. O meu objetivo final mesmo é estar ali para lidar com essa violência, para que a cultura do evangelho, a cultura do reino, floresça ali, e que as pessoas não queiram mais fazer bullying com os outros, porque elas estão entendendo o evangelho, estão ouvindo o evangelho e se rende ao evangelho. Quando você percebe, por exemplo, uma situação de um fazer chacota do outro, um de querer humilhar o outro, de querer talvez confrontar o professor. Quando a gente olha o adolescente, eu como aluno adolescente olhando para aquela situação, eu tenho que olhar como eu preciso ser luz e transformar essa cultura, de que as pessoas cada vez mais possam se render ao evangelho e não querer viver aquela cultura de violência, de humilhação, ou enfim, a gente pode pensar em vários problemas que o contexto da escola traz, né, de rejeição, de fazer panelinhas ali, você tem que... Então, isso muda a nossa perspectiva. Eu não vou na escola para estudar, eu vou na escola para transformar aquela cultura. E o estudar é apenas um meio pelo qual eu vou fazer isso. Então, eu acho que isso muda a nossa perspectiva. Sensacional, cara. Ale, você foi, cara, incisivo aí. E eu lembro, cara, inclusive do Charles Spurgeon, né? Ele fala que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, né? E ele fala isso porque ele entende, cara, que a perspectiva dele não existe essa pegada de que... ele fala assim, se você é um médico, se você é um professor, se você é um estudante, antes de ser isso, você é um missionário. Então ele parte da perspectiva que, independente de qual a sua profissão, ou se você é um estudante, antes de você entender quem você é, ou do seu papel como profissional, entre aspas, ali, né, ou como estudante, por detrás disso tem algo que te motiva, que é a missão. Né, Ale? E eu lembro, por exemplo, Ale, de 1 a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo vai falar a Timóteo o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso é muito, muito interessante, cara, porque pegando o gancho que você falou, Ale, nós temos que entender que na cultura do reino nós temos um poder que norteia as nossas vidas. Só que esse poder não tem nada a ver com nós. Não é que nós somos fortes por nós mesmos, mas como eu disse, quando nós entendemos o poder que norteia a verdade do evangelho, não tem como a gente omitir isso onde a gente está inserido. Não tem como a gente ter receios de pregar, de falar de Jesus, de viver essa missão onde a gente está inserido. Não é não, Ale? Eu não sei se você concorda comigo, Alesão, mas quando a gente tem essa perspectiva dessa missão, do poder do evangelho que transforma a cultura, a gente não pode ficar calado. A gente não pode omitir. Mas, Ale, para a gente já finalizar, cara, pegando esse gancho, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, qual que é o seu conselho, Ale, para essa galera entender o seu papel neste reino? E a ideia do reino de cabeça para baixo é que a gente vai viver na sociedade, Ale, que vai querer impor sobre o adolescente que a fé dele é subjetiva, que por ser subjetiva fica só no âmbito da igreja, não vem para a realidade fora do contexto da igreja. Então, qual que é o seu conselho, Ale, para essa galera que está nos assistindo e que posteriormente também vai nos ouvir no podcast a respeito da posição como discípulo de Jesus em missão nessa sociedade? Cara, é uma pergunta muito, muito difícil e interessante, assim, de desafiadora de responder. Mas falando um pouco da minha experiência, Lucas, porque quando eu estava fazendo um seminário, ao mesmo tempo eu estava na Unicamp fazendo ciências sociais, e eu sempre costumo dizer que eram dois ambientes totalmente diferentes. Você está no seminário com pessoas ali que estão estudando teologia, porque tem uma missão pastoral, e aí você está ali na Unicamp estudando ciências sociais com pessoas que talvez olhem para a solução do mundo a partir da própria ciência, a partir do próprio homem. Você se encontra em dois
polos opostos, né? E o que eu aprendi muito e o que eu quero compartilhar de conselho é que, assim, no fundo, eles vão chegar a vocês e vão dizer assim, mas Deus não existe, já foi comprovado isso, ou não tem como provar, mas no fundo, tudo é uma questão de pressupostos, é uma questão de você chegar e você escolher, você falar, eu acho que Deus existe, eu acho que Deus existe, e no fundo não existe algo que você consegue provar e fica uma situação onde a gente se sente um pouco, como posso dizer, desarmado. A gente fala, acreditar em Deus é uma coisa ultrapassada, né? É uma coisa. E quando, na verdade, você vê tantos cientistas sérios que acreditam em Deus e que olham para a ciência muito que Deus existe, então o meu conselho é nunca caia nesse argumento de que, não, isso é uma coisa ultrapassada, a gente precisa avançar isso e que a ciência, o homem vai trazer. Top. E aí a nossa contradição é acreditar nisso de coração. Será que a gente acredita que Deus realmente é o caminho? E aí, se ele é o caminho para a gente resolver essas contradições, eu preciso me render, entender esse Deus, entender o que ele quer de mim, e que eu vou ter muita dificuldade para poder compartilhar, para poder viver nesse mundo contraditório, onde as pessoas vão estar o tempo todo, na verdade, indo contra mim, né? Muitas vezes sendo agressivos a mim. Então vai ser um desafio muito grande. Exatamente. Ale, cara, é isso mesmo. E para a gente finalizar, cara, talvez este, né, Ale, seja o maior desafio, cara, para a nossa geração de adolescentes, para você, adolescente, que está nos ouvindo e assistindo. Talvez esta seja a sua maior dificuldade. E talvez você esteja enfrentando isso na sua escola, porque a tendência é de que a sua fé seja abafada no seu coração. Deixa eu te falar algo. Tem coisas te formando. Tudo aquilo que você assiste, tudo aquilo que você ouve, sutilmente quer formar em você algo que abafe a fé do seu coração. O conselho que eu te dou é, pegando o gancho do Alê, entenda que Deus ele não pode ser provado cientificamente, porque a Bíblia não tem esse propósito. A Bíblia não tem o propósito de explicar nada cientificamente. A Bíblia tem o intuito de mostrar que tem um Deus que é o Deus da história, um Deus que é o Deus criador, um Deus que se relaciona com a humanidade de forma amorosa, de forma pessoal. Detalhe, Deus não existe porque tudo aquilo que existe parte de um pressuposto da criação. Deus, ele é, porque ele não tem começo. Então é importante você saber isso, porque Deus ele é atemporal, ele está além da nossa imaginação, ele está além do espaço e tempo. Por isso que Deus não existe, Deus ele é. Então isso muda muito a nossa perspectiva e te ajuda, inclusive, a ter respostas para algumas coisas, né? Mas, Ale, eu queria agradecer, meu irmão, pelo bate-papo, pelo tempo, foi muito especial, e dizer que é muito bom poder compartilhar esse momento com você. É isso aí. Despede da galera para a gente orar e finalizar a lesão. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição para compartilhar a minha história, a minha experiência de vida, aquilo que eu aprendi nessa nossa caminhada. Então, fico muito feliz e estou sempre à disposição. Show. Obrigadão, Ale. Vamos orar então, galera. Senhor, obrigado por esse bate-papo, obrigado por este momento especial. Eu te louvo, te exalto, te engrandeço por quem tu és. E que cada adolescente que ouve ou que assiste essa aula seja abençoado e edificado, Pai, e tenha plena convicção do seu papel no reino de Deus em missão. Obrigado, Senhor. E oro, não no nosso nome, mas no nome daquele que vive e que reina, pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Amém. Valeu, galera. Valeu, Ale. Tamo junto. E é nóis.